Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que o Sem Tabus tem esse objetivo de chegar à conclusão de qual é a vontade de Deus para a nossa vida sexual. Sim, falar para os jovens, falar para os adolescentes, falar para os pais e para os filhos do que Deus espera da nossa sexualidade. Antes de irmos para o intervalo, o pastor Ivair Costa estava explicando aqui pra gente, trazendo à tona a ideia de que algumas pessoas, alguns casais ainda vivem uma dinâmica de quando as coisas não vão muito bem, eles fazem greve de sexo. E aí, quando faz greve de sexo, tudo piora, né? Porque aí já não tem mais contato, já não tem mais aproximação devida para o sexo, por exemplo. Mas e aí? Aí tem mulheres que fazem greve, tem maridos que também se excluem e também não dão satisfação. Recebi uma ligação outro dia, pastor, de uma senhora que está no segundo casamento. Ela tem mais de 50 anos, 52, 53 anos, está casada com um homem há 2 anos. E nesse segundo matrimônio, ela está vivendo algo assim surreal. Ela disse, Darleide, tivemos uma lua de mel, foi tudo muito bem, fomos muito felizes, mas agora, 2, 3, 4 meses, e meu marido disse que não tem necessidade, que ele não tem vontade, que é assim, que eu preciso compreendê-lo. E ele disse que a mulher está pressionando, acusando, que, enfim... Puxa, ela merece uma resposta, o outro merece uma resposta. Então, você estava falando dessa greve, cuidado com a greve e cuidado com esse costume também. Eu não vou bem, eu também não vou ao médico, eu também não vou ao ginecologista ou ao urologista, eu não vou buscar tratamento e fico por isso mesmo. E está devendo, né? Devendo para o outro. Sim. O cristão, ele vai prezar pelo benefício do seu companheiro. Nós estamos aqui na Terra e o plano original de Deus era que nós estivéssemos fazendo um ao outro feliz. E não que eu estivesse procurando a minha própria felicidade. Então, os casais, eles devem pensar dessa forma, que eles estão ali dentro do casamento para fazer o outro feliz. E assim, de forma recíproca. Esse é o plano original de Deus. Esse é o plano que Deus idealiza para os casais. Agora, quando se utiliza desse verso bíblico, né, de 1 Coríntios 7 ali, para abusos, aí a questão está sendo deturpada. Porque nós vemos que Deus coloca restrições sexuais. Então, o indivíduo que coloca esse verso, olha, o seu corpo não te pertence, né, pertence a mim, então eu quero sexo anal. Aí o que acontece? Ele está indo contra o princípio bíblico. Então, a mulher, ela tem respaldo para dizer, não, né, isso não é saudável, isso não é cristão. Então, essas questões, como eu coloquei anteriormente, primeiro o que Deus colocou, né, e depois o que o marido está pedindo. E se o que o marido está pedindo está de acordo com a palavra de Deus, ele gosta, por que não? Somente se você não gostar, se você achar que é incômodo, porque há certas posturas ali, no ambiente íntimo do casal, em termos de posições, em termos de abordagem, né? Como é que o homem aborda a mulher de forma direta, ou não é romântico, as mulheres reclamam muito disso, né? Então, isso tem que ser feito com diálogo, né? E não com restrição sexual, e não também, da outra parte, pela força, pela imposição. Então, esses pontos têm que ser considerados. De outra forma, tem mulheres que cedem porque elas não querem criar uma situação mais grave, elas amam, né? Não é que elas não estejam dispostas a fazer sexo com o marido. Aqui já é numa questão de dizer assim, eu me nego a fazer essa prática porque não vai de acordo com o que eu creio. Mas o marido insiste, etc, etc. Mas ela o ama e acaba cedendo. Gera-se um ciclo doentio, onde um quer o que o outro não quer, um desrespeito. E aí precisa também ter uma coerência com aquilo que você tem a dar conta diante de Deus como indivíduo, né? Exato. Há situações até mais graves que nós vemos dentro do contexto das igrejas, das comunidades ali de crentes,
que são situações de irmãs que têm maridos não cristãos e maridos cristãos que têm mulheres não cristãs. E aí há o grande dilema. Por quê? Porque os não cristãos, eles não são gerenciados, eles não têm esses princípios, não são gerenciados pela palavra de Deus. Então, o sexo oral, o sexo anal e outras práticas, posições, abordagens, os vídeos pornográficos, eles são colocados no ambiente íntimo do casal, né? E aí eu queria dar uma orientação a você, irmã, irmão, que tem o cônjuge não cristão. O capítulo 7 de 1 Coríntios orienta isso. Ele diz que a mulher cristã que tem marido que não é crente e que este consente em conviver com ela, ela não deve se separar. E se há esses desgastes, né, para quem que eu vou ceder? Eu vou ceder para Deus ou vou ceder para a vontade, entre aspas, aqui, perversa do meu marido? Então, aqui cabe muito diálogo, né? Às vezes as mulheres cristãs ou os maridos cristãos, eles se bitolam, eles se blindam dentro ali da questão do evangelho e não querem diálogo. Eles tomam uma postura muito rígida. Então tem que haver diálogo, tem que haver compensação. Não vai haver sexo anal, mas vai haver outras coisas, né? Seja sábia, saiba usar o dom da sensualidade que Deus colocou em você, saiba usar outros recursos. Então, tem que haver sabedoria. Peça a Deus sabedoria, não é assim que diz a palavra de Deus? Peça sabedoria, que Deus vai dar sabedoria a você. Fale com jeito, use de comunicação, mostre as questões científicas, né, por que dessas práticas que levam a problemas de saúde, e compense, né? Toda mulher sabe que ela tem todo o poder do mundo, do marido nas mãos. Então use desse poder, né? Você já sabe, use desse poder. Exatamente. O senhor está casado há quanto tempo, pastor? Eu estou casado há 20 anos. 20 anos. E é sempre uma descoberta nova, né? De um para o outro, todos os dias, para manter um casamento de 20 anos, né? Sim. Então é um aprendizado casar mesmo, e estar casado e manter-se casado. É isso mesmo. Tem um texto aqui que eu estava lendo agora há pouco e ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está na carta Tito 2:11 e 12. Precisamos viver neste século, neste tempo, nesta época, onde somos bombardeados a toda hora, a todo instante, por conceitos diversos. Mas não perca de vista o conceito que é o conceito eterno, que é o vínculo entre o Criador e as suas criaturas, o que está estabelecido segundo a palavra de Deus. É coerência com você mesmo, coerência com o seu Deus, coerência com a sua crença. É bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas por que há tanta gente aprovando alguma coisa se isso que ele mesmo aprova gera culpa, gera desconforto, gera mal-estar? Então, essa aprovação, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Então, que Deus se manifeste na sua vida, que Deus traga essas palavras de um homem que sabe o que está dizendo, segundo a palavra de Deus, que ele estuda da teologia, do compromisso com o Deus eterno e da sua vivência como profissional de saúde que ele foi antes de ingressar no ministério pastoral. Então, eu acredito que estes programas que temos feito aqui com o pastor Ivair Costa estão nos ajudando a pensar de maneira muito discreta, mas ao mesmo tempo muito plausível, porque são informações claras e diretas e que sejam ao seu coração. Pastor, sua mensagem final para o programa de hoje. Eu queria deixar o texto de Paulo aos casais, quando ele diz que os maridos devem amar suas mulheres e as mulheres devem respeitar os seus maridos. Tem até um livro que eu recomendo, o título do livro é Amor e Respeito. Então, muito bom. É um compromisso que o casal tem que ter um com o outro, né? De amar e respeitar um ao outro. Até
até que a morte os separe. Amém. Deus te abençoe, pastor. Obrigada. Viu? A gente se encontra aqui num próximo programa e você é de casa, sempre te espero. Por favor, quando você falta, eu sinto, hein? Percebo. Até o nosso próximo encontro aqui no Sem Tabus. Até lá.